trabalhando hoje, eu falei para ele me mandar uma foto. Falei, Nilton, você me manda uma foto para ver todo mundo que está trabalhando aí na loja com você que não for na igreja amanhã. Não falte no domingo quando você veio no sábado. Não precisa fazer isso. É bom ir 2 vezes na semana. É até aquele negócio que se sente até melhor quando você vai 2 vezes na semana na igreja. Os irmãos, foi uma bênção ontem o nosso culto de Natal. Tenho certeza de que nós fomos muito abençoados. Foi um tempo muito inspirador da palavra de Deus cantada, de como a mensagem do Evangelho foi transmitida. E eu tenho certeza de que o Senhor, Ele foi glorificado. E nós vamos ter frutos disso, com toda certeza. Eu quero compartilhar uma das últimas mensagens do ano. Só reforçar avisos aqui, por isso que nem vai ter vídeo hoje, porque os avisos são poucos. Nós vamos ter o culto no dia 31, o culto da virada. O culto vai ser igual ao ano passado, das 19 às 21 horas. Então, terminou o culto, você vai para a casa da sua família, de quem você combinou de passar junto. Você tem esse tempo para se organizar. E eu tenho certeza que nós vamos ter esse momento aqui também de agradecer, juntos aqui na igreja. Tem um momento aí de os irmãos compartilharem testemunho e estarmos aqui orando juntos. Então, dia 31, das 19 às 21 horas. Demais dias da semana não vai haver culto, nenhuma programação. Está no período de recesso. E a escola bíblica terminou hoje e retorna no próximo ano, é dia 15, né, pastor Gilberto, é isso? A partir do dia 15, retorna a escola bíblica em janeiro. Como última mensagem do ano, penúltima, na verdade antepenúltima, porque nós teremos o culto ainda no dia 28, e com a presença internacional, pregador internacional de multidões no próximo domingo. E no dia 31, então, teremos a última mensagem do ano. Nós vamos estar compartilhando o tema de 2026. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 18. Será que tem que mudar aqui na TV? Será que eles desligaram? A gente acostuma com esse retorno aqui para ver, para não olhar para trás. E aí tem que chamar os universitários para essa parte aí, porque eu não sei mexer. Vamos ver. Romanos capítulo 12, versículo de número 18, diz assim: se possível, obrigado Cadu, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Vamos ler de novo, vamos ler juntos, que aí dá para eu tomar um gole de água, que está bem seco o tempo. Todo mundo acompanha pelo texto da tela? 1, 2, 3. Romanos 12, 18. Tema da mensagem desta manhã: a dura missão de manter a paz. Pergunto para vocês, não precisa responder audivelmente, mas responda para você mesmo. É fácil manter a paz quando não depende só de você? Difícil, né? Quando depende dos outros, a gente diz, olha, não sou eu, é o fulano ou a fulana que está fazendo isso, é por causa disso que a bagunça está instaurada. Aí eu digo para você, ok,
eu concordo. Se não depende só da gente, é mais difícil de administrar os problemas. Mas aí eu trago para você e para mim mesmo essa reflexão. Se dependesse só de você, você acha que seria possível manter a paz? E eu digo para você, é possível, é difícil, nem todo dia vai ser do mesmo jeito, mas, como o apóstolo Paulo nos escreve, ele diz: no que depender de nós, ou do que depender de vós, ou do que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. E aí você vai me perguntar, mas quem são essas pessoas? Alguém igual perguntou para Jesus, né? Quem é meu próximo? E eu diria para você, essas pessoas são aquelas que mais perturbam a tua existência. Essas pessoas são aquelas que você mais sente raiva de vez em quando. Essas pessoas são aquelas que você não fez isso, só eu fiz isso uma vez e não deu certo. Pedi para Deus levar. Vocês não fazem isso, vocês são crentes. Normalmente é esse tipo de pessoa que vai estar do nosso lado todo dia. São as pessoas que a gente mais quer viver longe, que a gente mais quer se afastar. São essas pessoas que, depender de nós, é possível viver em paz. E aí eu digo para você, a tensão desse versículo aqui, ela está justamente no contraste entre no que depender de vocês, e no se possível, e no que depender de vocês. Por quê? Ele diz assim: se possível. É possível? É. Depende de nós. Mas aí é aquela outra parte agora para a gente pensar. Todo dia a gente está legal? Todo dia você está 100%? Todo dia você está com o seu coração no céu e está com os seus pensamentos tranquilos? Eu não sei você. A palavra não promete que a paz vai ser simples, mas ela afirma que existe uma responsabilidade pessoal e espiritual que ninguém pode assumir por nós. A paz não acontece por acidente. Ela é cultivada de maneira intencional. E quanto maior o caos ao redor, maior a necessidade de buscarmos a fonte da verdadeira paz, que é Jesus Cristo. Lá em João 16:33, Jesus disse o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que interessante. A paz nunca foi, nunca é e nunca será ausência de tribulação ou de problema. A paz de Jesus é um estado de espírito confiante, dependente e que espera a ação de Deus, apesar de todo o caos que muitas vezes nos avizinha. Jesus disse: eu venci o mundo. A vitória de Jesus, ela não traz paz completa no mundo. Ela traz paz plena para o crente que ainda está nesse mundo. Lembra que Jesus orou lá em João 17? Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. A paz de Jesus, ela não nos isenta desse mundo caótico, mas ela nos faz permanecer firmes, apesar do caos que está ao nosso redor. Vamos para a vida real. Pedro queria viver fora da realidade.
Quando Pedro está com Tiago, João e Jesus no Monte da Transfiguração, ele diz: Senhor, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, vamos ficar aqui. Aqui é gostoso, aqui tem o cheiro do céu, tem o som do céu, tem a presença do céu, não tem gente endemoniada, não tem gente com problema doente, não tem ninguém perseguindo o Senhor, está tudo bem, vamos ficar aqui. E às vezes é o mesmo estado que nós pensamos que se torna real quando a gente está dentro da igreja. Parece que a gente está dentro da igreja, a gente está protegido. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, uns dias atrás, uma pessoa falando, porque o diabo fica ali na porta esperando a hora que você sair da igreja para continuar andando com você. E eu ouso discordar desse colega. Eu estava em outra igreja e ele estava dizendo isso. O diabo, ele fica esperando na porta, o crente quando sai, o demônio vai atrás. Meu irmão, isso aí é da cultura de que os templos religiosos seriam locais sagrados aonde o diabo não entra. Isso aí é conversa fiada. Aonde mais tem demônio é dentro de igreja. Mundo espiritual, você acha que essas paredes elas são suficientes para impedir que um demônio venha para influenciar alguém? Você quer saber mais? Se demônio não entrasse dentro da igreja, como é que a pessoa cai endemoniada e o demônio está dentro dela e a pessoa está dentro da igreja normalmente no culto? Ou seja, tanto anjos quanto demônios estão lutando no mundo espiritual durante uma celebração no culto, e nisso eu acredito. Então tem demônio dentro da igreja sim, e normalmente ele fica soprando no ouvido da pessoa lá: tudo isso aí que ele está falando não é verdade, não adianta você querer mudar porque não vai acontecer nada, e fica lá o Espírito Santo falando por meio da palavra de Deus, e o diabo soprando ali, para que você realmente não acredite naquilo que está sendo ministrado. Perceba uma coisa, aqui a gente não está protegido, aqui nós podemos ter uma sensação de bem-estar e de ausência de problema. E é lógico, normalmente na hora do culto, a gente pode ter uma tendência de esquecer que a gente está vivenciando algumas coisas. Mas eu te lembro o seguinte, e aqui você pode confessar essa realidade, porque ela já aconteceu comigo, não poucas vezes, e deve acontecer com você, ou já aconteceu. Quem aqui às vezes estava no culto e estava pensando num problema que ia ter que resolver durante a semana? Tirando eu. Teve mais alguém que passou por isso? Se você não levantou a mão, eu não acredito que isso nunca aconteceu com você. Eu acho que você está com vergonha de reconhecer. Não, estou brincando. A verdade é que a gente muitas vezes está com a mente lá pensando: meu Deus, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que marcar um médico. E de repente a pessoa está lá, porque ela está com tanto problema na cabeça, o caos está instalado, e de repente, na hora do culto mesmo, a pessoa não se dá conta. Ela está cantando, mas está pensando em outra coisa. Isso acontece com a gente muitas vezes. E é um exercício que a gente precisa fazer, de falar: Senhor, me ajuda a manter a paz diante de tudo aquilo que eu estou vivendo. Porque sozinho eu não vou conseguir. A vida real, ela traz pressão, conflito, relacionamentos difíceis, dias que parecem que a paz está escorrendo pelo ralo, que ela não existe mais, só tem caos. É por isso que a palavra de Deus nos oferece caminhos práticos para manter o coração firmado, ancorado, mesmo quando os ventos são contrários. O que a Bíblia ensina para a gente manter a paz? O que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, proteja o seu coração. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você quer permanecer em paz diante do caos, guarde o teu coração das situações que você está vivendo. Te dar um exemplo.
Às vezes você tem alguém lá no teu trabalho lá que te persegue, que faz mal para você. Você tem duas atitudes: ou você mantém a paz ou você entra em guerra. Você não tem neutralidade em nenhum ambiente de relacionamento. Ou você está em paz com a situação, mesmo diante do caos, ou você vai entrar para o conflito com aquela pessoa, porque você não está aceitando aquela perseguição, qualquer situação. O que significa dizer para proteger o coração? A gente tem que lembrar que o nosso coração, ele é frágil. A Bíblia diz que ele é enganoso. Confiar no próprio coração é um perigo. Por que proteger o coração então é um bom conselho? Porque proteger o coração significa filtrar o que entra pela mente e pelos olhos. Proteja o seu coração de muitas informações e de muitas vozes, que não sempre serão a voz do nosso Deus. A Bíblia vai dizer que no mundo há muitas vozes. Às vezes tem muita gente falando, tem muita coisa que você está ouvindo, e de repente aquilo entra no teu coração, contamina, e você já não consegue mais lidar bem com aquela situação, com aquela pessoa, com aquele problema. Proteger o coração significa ouvir o conselho que Jesus deu. Jesus falou que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, e se os olhos forem bons, todo o corpo está cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, que tremendas trevas nós estaremos. Perceba que aprender a discernir os relacionamentos, as situações, vão nos ajudar a não alimentar a ansiedade que nós vivemos muitas vezes. Você já se relacionou com pessoas que drenam a sua alegria, a sua paz? Eu tinha um tio, alguns conhecem aqui, era o meu padrinho, ele já é falecido. Ele drenava a paz e a alegria de todo mundo. É verdade isso. O pessoal às vezes dá risada das histórias que eu conto do que ele fazia, mas ele era um destruidor de alegria. Ele nunca estava satisfeito em ver ninguém em paz. Ele precisava tumultuar onde ele estava. E a família inteira reconhecia isso nele. Toda vez que você chegava perto dele, não dava 5 minutos, ele começava a falar mal de alguém. Ele começava a criticar. Mas ele nunca falava mal de você. Aí, qual que é a certeza que você sempre precisa ter no teu coração? Se uma pessoa está falando para você mal de outras pessoas, existe um grande risco de que quando você não for os ouvidos que estão sendo emprestados para ouvir o que aquela pessoa está falando, o próximo ouvido pode ouvir acerca de você. E aí não vai ser legal. Perceba uma coisa: a gente tem que proteger o coração de pessoas que nos drenam, que só vêm nos trazer demandas, mas o que é a pessoa te drenar? Pensa bem, ó. Ah, pastor, então ninguém pode vir trazer um problema para mim? Deve, contanto que essa pessoa esteja disposta a superar esse problema. Eu estou te trazendo uma demanda e eu quero vencer isso. Aí você tem que estar mais do que disposto a estender a mão, orar, acompanhar e ajudar. O problema, as pessoas que nos drenam, são aquelas que elas expelem a sua realidade de vida tóxica, mas elas não têm uma disposição no coração de mudança. Então, ou seja, tudo que essa pessoa fala, o que ela traz, sempre é para nos deixar pesados, sobrecarregados. Só que aí você vai ver que você não sequer pode ajudar aquela pessoa porque ela não quer mudar, e ao mesmo tempo, você fica com o peso que ela deixou para você. E não raras vezes, a pessoa que faz muito isso, de despejar nos outros, ela fala assim: nossa, eu estou me sentindo tão bem, e ela vai embora, e ela deixa os capeta dela tudo com você. Deixa tudo na sua casa. Ou seja,
o drenador de paz, de alegria, não é uma boa companhia. Contanto que você se posicione quando essa pessoa traz essa demanda para você, você chega nela e diz: ó, eu não quero isso aí que você está falando, você quer mudar? Meu conselho para você mudar é esse. Para você mudar de vida tem que ser assim. Se não for assim, não tem conversa. E aí nós temos que ter de fato o nosso posicionamento. Porque se você deixar, vira costume. E a pessoa sabe que sempre ela pode contar com você para ela despejar todo o esgoto tóxico que ela tem na alma dela. E aí ela vai prejudicar a sua vida, o seu coração vai ficar vulnerável. Proteger o coração significa não permitir que ofensas se tornem raiz de amargura. A pessoa te ofendeu, não consertou com você, quando vê de repente você está com raiva daquela pessoa, você está com ódio. Você não quer resolver esse problema que está no seu coração e com aquela pessoa. E aquilo, como o autor aos Hebreus fala lá em Hebreus 12:15, deixando brotar uma raiz de amargura, prejudicando a muitos. Isso é extremamente complicado. Então, o que significa, por último, proteger o coração? Essa frase pode nos ajudar, não está aqui na projeção, mas pode nos ajudar a pensar. O mundo contamina com facilidade, mas quem protege o coração, guarda também a sua paz. Meu irmão, para você manter a paz é um sacrifício. Para a paz sair do teu coração, é 1 minuto. É um acontecimento. Você demora às vezes dias para estabilizar o teu coração e estar em paz com determinadas coisas. Basta um detalhe. Tudo parece que desmorona. Parece que você fez todo um murinho lá, só que você fez com cartinhas de baralho. Está tudo bonitinho. De repente vem alguém só e bom dia e assopra. E desmorona tudo. Então você tem que proteger o seu coração, assim como eu. Segundo, para manter a paz, guarde os teus lábios. Eis aqui um bom conselho que nós vemos no Salmo 141, versículo 3. Põe um guarda na minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Primeiro inimigo da paz é aquele que pode entrar. Por isso você tem que proteger o coração. Segundo inimigo da paz é o que sai da gente. Jesus disse algo interessante. O pessoal lá às vezes discutia a questão de alimentos, né, principalmente os judeus, né, tinham aquela questão lá. E aí Jesus ele foi lá e trouxe um ensinamento interessante. Ele disse: o problema não é o que... Estava falando de alimentos obviamente ali, mas ele falou: o problema é o que sai. Falou: vocês estão perdendo tempo em discutir se aquela carne é pura ou impura, se aquilo é bom ou não. E vocês falam um monte de besteira, vocês proferem maldições. Em que sentido que Jesus estava repreendendo aquelas pessoas? Eles achavam que era muito correto seguir determinados ritos, determinadas regras, para poder ter uma convivência social, porém aquilo que eles diziam matava. Então, para você ver, Jesus usou algo extremamente importante. Um dos grandes mandamentos lá do Antigo Testamento era: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. E Paulo repete então esse mandamento lá em Efésios. Jesus disse assim: que vocês falam, honra teu pai e tua mãe, qualquer oferta que eu der para os meus pais é corbã, é uma coisa assim que eu faço sem obrigação. E Jesus então condena aquela atitude, daquela prática que havia quando ele fazia: não, eu faço do que me sobra, eu faço de qualquer jeito. Perceba, quando nós falamos determinadas coisas, tem até uma musiquinha, né, do Pororó, né, fala: a boca fala aquilo que o coração está cheio. E Jesus de fato disse que do nosso coração brotam, né, muitas coisas, e a gente tem que saber o que está saindo dos nossos lábios. Que tipo de água está jorrando de nós? Que tipo de fonte nós somos, nós temos sido com relação àquilo que está saindo dos nossos lábios? A paz frequentemente é destruída não por grandes guerras, mas por pequenas palavras. E a Bíblia vai dizer que a palavra, que a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja,
Você quer viver em paz? Toma cuidado com o que você fala. Você quer viver no caos? Dê bom dia a cavalo. Isso aqui como é que diz outro? É modo de dizer antigo, né? Como é que é o ditado? Quem fala demais, dá bom dia a cavalo, né? A gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala. E eu vou dizer para vocês como é difícil a gente não ser crítico. Porque normalmente a gente quer ter o nosso ponto de vista preservado. A gente quer ter a nossa opinião como valendo. E aí quando a nossa vontade, a nossa opinião não está sendo validada, então a gente começa a criticar aquilo que o outro faz, aquilo que o outro é, na expectativa de fazer prevalecer a nossa verdade, a nossa razão. Normalmente é isso, é por isso que a gente fala muito. E a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente a gente está falando muito do outro, exatamente aquilo que a gente tem sido muito. A gente critica determinada pessoa por uma atitude, e normalmente, quando a gente presta atenção, a gente não faz a mesma coisa. Mas a gente faz outra coisa, mas a gente diz que aquela outra coisa que a gente faz não é errada, mas aquilo que o outro faz é. Então, eu vou lá e critico de repente o fulano. Não, vou dar um exemplo aqui, vai. Pastor Adriano gosta de bolo e eu gosto de carne, muita. Aí eu vou lá e falo, não, o pastor Adriano está errado, ele não está cuidando bem da saúde porque ele come muito bolo. Mas aí eu vou lá e como 5 quilos de carne, qual que é a diferença? Aí, sabe o que a gente faz normalmente? Não, mas ó, o bolo é o açúcar, problema, tal. A carne é só proteína, faz só bem. E aí você começa a querer puxar brasa para a tua sardinha, criticando o outro. Mas você está fazendo a mesma coisa no final das contas. Você só faz diferente, mas aí no final das contas é igual. A gente tem que cuidar dos lábios, por quê? Porque a gente é injusto. A gente não tem capacidade plena de manifestar justiça. Então toda vez que eu proferir algo, eu estou partindo de um ponto de vista injusto. Porque eu não sou plenamente justo. O único que é capaz de proferir algo totalmente perfeito é o próprio Deus. Então quando eu estou dizendo, pastor, mas não é. Às vezes a gente só está falando uma coisa que está acontecendo, não está falando mal. Você está falando mal sim, e às vezes eu estou falando mal também. Você só está querendo chamar de um jeito diferente. Aí alguém vai, não pastor, eu estava fazendo uma crítica construtiva. Irmão, não existe esse negócio. Ou você fala bem ou você fala mal. Ou segue o conselho de Provérbios. O provérbio vai dizer que o tolo, quando fica quieto, passa por sábio. Às vezes, meu irmão, é melhor a turma achar que você é inteligente, e eu também, porque a gente não está falando nada, do que a gente falar demais. Falar demais é perigoso. Falar demais é um grande problema. Guardar os lábios significa ser rápido para ouvir e lento para falar. Aqui está contextualizado, o texto lá de Tiago vai dizer, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Guardar os lábios significa não reagir impulsivamente, mesmo quando nós estamos certos. Guardar os lábios significa evitar discussões desnecessárias e ambientes de fofoca e contenda. Tem hora que você tem que tomar uma posição. Se aonde você está, o ambiente, só está acontecendo coisa ruim, escolha sair desse ambiente. Porque se o ambiente é tóxico, você não vai ficar respirando coisa tóxica, porque você vai se contaminar. Guardar os lábios significa usar palavras que edificam e que não inflamam conflitos. Aqui na região o pessoal usa uma expressão interessante, fala, o fulano é isqueirinho, ele fica lá só tacando foguinho na turma lá. E meu irmão, para você pôr fogo numa floresta, você não precisa de um caminhão tanque de álcool, de posto. Você precisa só de uma pequena fagulha num pedacinho de palha e ela dá conta do resto. Tiago vai dizer
que a nossa língua pode incendiar um bosque inteiro. Por quê? Porque se a gente não toma cuidado, a gente caminha para a destruição. Muitas tempestades seriam evitadas se aprendêssemos a silenciar por sabedoria e não por medo. Tem gente que fica quieta quando descobre que a casa caiu. Você quer descobrir quando você está falando demais? Isso eu aprendi há uns anos atrás. Há uns anos atrás eu tinha muito problema com isso, mas muito mesmo. Eu sempre estava criticando alguma coisa, sempre achava alguma coisa errada. E sabe quando eu entrava em desespero? Quando alguém chegava e falava só assim para mim: eu precisava falar com você. Você sabe que quem fala demais se sente quando alguém procura e não dá muita satisfação do que é o assunto? Você fica dias pensando o que essa pessoa descobriu que você falou. Principalmente quando acontece de que aquela pessoa já foi alvo de alguma crítica sua. E a pessoa chega para você e fala: eu precisava falar com você. Aí você fica agoniando vários dias. Chega no dia da pessoa falar: não, olha, eu queria te agradecer porque aconteceu tal coisa, foi uma bênção, tal. Aí a pessoa fala: nossa, então sofreu à toa? Não, você sofreu e bem feito, porque você não cuidou do que você falou, então você estava com medo de ser descoberto. Então, se você já sentiu essa sensação alguma vez, saiba que você tem a carteirinha do fofoqueiro sim, e você precisa tacar fogo nela, em nome de Jesus, e eu também. Se você está com medo de ser descoberto por algo que você falou, é porque você fofocou. Ai, pastor, mas era só um comentário. Não, você fofocou. A palavra de Deus que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amor não tem a ver com medo. Se você está com medo de uma coisa que aconteceu, é porque não teve amor de Deus envolvido no negócio. Então, o conselho bíblico é bom. Quer viver em paz? Fica quieto. Se não tiver nada de bom para dizer, silencie-se e passe por sábio no meio da multidão. Terceiro, para manter a paz, persevere em oração. Paulo vai escrever aos Colossenses capítulo 4, versículos 2 ao 6. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Esse texto foi bom, que ele nos ajudou a reforçar o ponto passado e trazer a ideia aqui desse tópico presente. Perseverar em oração. A oração não é apenas um pedido, se trata de um posicionamento espiritual, uma oportunidade para nós realinharmos a nossa alma diante do Senhor, a nossa dependência, a nossa confiança. Quando nós oramos, nós sustentamos, ou melhor dizendo, estamos sustentados quando o mundo desaba. Quando você ora, a tua capacidade de lidar com o caos e manter a paz é muito maior. A oração nos lembra que nós não lutamos com as nossas próprias forças. Quando nós oramos, nós nos lembramos contra quem é a nossa luta. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades. Ou seja, nós, quando oramos, nos lembramos quem deve ser o nosso alvo de guerra espiritual. A oração abre portas para a palavra e para o agir de Deus, mesmo quando nós estamos prostrados na batalha. Se tem um negócio que pode te levantar do chão, é a oração. Você está prostrado orando, Deus te fortalece, te levanta, para que você possa prosseguir na caminhada. A oração também, ela tempera a nossa fala, nos tornando mais sábios, sensíveis e preparados para responder aquilo que precisa ser dito, e não aquilo que nós queremos falar. E esse ponto aqui é extremamente importante.
a gente pensa que aquilo que a gente fala é o certo. E na verdade o que precisa ser dito é aquilo que Deus quer que nós falemos. Porque nós temos que nos lembrar que nós somos instrumento de Deus nessa terra. Então quando você abrir a sua boca e eu abrir a minha, precisa sair palavra boa, precisa sair água boa da nossa fonte. Quarto e último, para manter a paz, obedeça ao Senhor. Jesus disse em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão, ou, mesmo sentido, guardarão os meus mandamentos. Tem gente que pensa que a paz tem a ver com o que você tem. A verdadeira paz no coração do crente se demonstra, de fato, em verdadeiramente quem ele é, e não o que ele tem. Quem somos revela a nossa capacidade de manter paz diante do caos. O que fazemos só revela paz circunstancial, só me deixa tranquilo enquanto eu administro bem o que bem acontece na minha vida. Só que o verdadeiro crente, ele consegue manter a paz de espírito quando todo mundo está desmoronando à sua volta. A obediência a Deus produz isso, porque a verdadeira paz, ela não nasce de circunstâncias favoráveis, mas de uma vida alinhada com a vontade de Deus. Por que você está em paz? Porque o vento bateu, mas o teu pé está na rocha. As ondas bateram contra aquela casa, mas ela ficou firme porque ela foi construída sobre a rocha. A rocha, a palavra de Deus, o próprio Senhor, a obediência ao Senhor. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, os mesmos ventos que batem na casa do insensato passarão na casa do justo. Isso é uma coisa importante para a gente guardar no coração hoje. Por muitos anos, em muitos contextos cristãos evangélicos, se criava uma expectativa de que o crente que obedece, que serve na igreja, que é dizimista, ele não passa por nenhum tipo de problema, porque ele é fiel. E não poucas vezes eu ouvi algumas expressões, e alguém já deve ter ouvido: Deus vai mostrar a diferença de quem serve a Ele e não serve. E do ponto de vista teológico, existe um problema, porque Jó servia a Deus, era temente, e foi elogiado pelo próprio Deus, na questão da obediência, do temor e da vida. Então Jó não teria que ter passado por absolutamente nada, de acordo com essa perspectiva. Perspectiva bíblica, a diferença de quem serve a Deus e não serve, a separação do cordeiro, das ovelhas e dos bodes, se dará no fim dos tempos. A diferença de quem serve a Deus e não serve, vai ser demonstrada no último dia, aonde os justos, os salvos, estarão com Cristo por toda a eternidade, enquanto aqueles que obstinadamente negaram a fé, irão para o inferno. Essa é a diferença do justo e do injusto, de quem serve a Deus e quem não serve. Meu irmão, você vai passar por um monte de problema. A Andréia está com a mãe dela lá, está enferma, a esposa do Marcos, está lá com a mãe dela lá, está enferma. Está internada ainda, Marcos? Está internada no hospital. Minha mãe está em tratamento de câncer, outros irmãos aqui estão passando por problema. E você vai ter problema, irmão. Jesus falou que você ia ter problema, e que eu ia ter, mas Ele falou: fique em paz. O problema não é o teu problema, porque eu já resolvi teu problema na cruz. O que para você antes era um problema, pelo sangue de Jesus se tornou uma solução. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você vai ter problema nessa vida sim, mas o dia que você morrer e se encontrar com o Senhor, você está salvo eternamente. Eu já ouvi crentes dizendo: pastor, eu estou desanimado com Deus porque eu sou dizimista e estou passando por problema financeiro.
E quem foi que disse que o dízimo te livra de problema financeiro? Te livra de problema financeiro, às vezes é uma boa administração, não tem nada a ver com ser dizimista. Você pode ser dizimista e gastar o dobro do que você ganha. Aí o que você quer que Deus faça? Que Ele vai lá e faz alguém mandar um pix para você todo mês porque você gastou mais do que você ganha? É meio esquisito isso aí. Isso é infantil até. Obediência é saber, e Jesus ensinou. Quem fez o curso Crown aí pôde aprender um pouco sobre isso. Ó, quem vai fazer uma torre não senta antes para calcular? Você precisa saber o que você está fazendo. Ah não, seja o que Deus quiser, vamos fazer em nome de Jesus. Eu digo para vocês, os irmãos me conhecem bem. Toda vez que Deus me deu uma ordem de Deus não possui pressuposto humano. E aí a gente distingue. Ordem divina é sobrenatural, sem recurso, sem explicação. Você obedece, Deus faz. Planejamento humano é humano. Você conta com o auxílio divino, e de fato esse auxílio existe, mas Deus nos deu a capacidade de entender certas coisas. Ou você vai orar para perguntar para Deus quantas latas vai precisar de tinta para pintar a igreja? Não, isso você vai perguntar para o pintor, ele sabe calcular. E eu não estou desmerecendo Deus com isso, mas Deus deu sabedoria para as pessoas. Deus ensinou o construtor quanto que ele tem que fazer a massa lá para poder levantar uma parede. Agora é diferente de Deus dizer: eu quero que você levante aquela parede, ou que você faça essa casa, ou que você faça isso. Se Deus disser, meu irmão, aí é outra coisa. E aí a gente está no tópico aqui da obediência. Se Deus falar, obedece. Porque a obediência te traz paz. Quando você ouve o que Deus mandou você fazer e não obedece, o que aconteceu com o profeta Jonas? Deus mandou ele ir para Nínive. Ele foi para Tarsis, desobedeceu, foi no caminho oposto. O que ele fez? Ele pagou um preço. E entenda o seguinte, irmão, isso aqui é um princípio espiritual. A minha obediência gera bênção para mim e para as pessoas que estão à minha volta. A minha desobediência gera não só resultado negativo e óbvio, pior para mim, mas ainda faz respingar consequências das minhas escolhas nas pessoas que estão à minha volta. O profeta Jonas é um exemplo. Os caras estavam tudo à beira da morte lá, pensando que iam morrer. Estavam já começando a ver o que eles iam ter que fazer para preservar a vida. E o problema estava no desobediente lá. Quando jogou o desobediente fora do barco, resolveu o problema. O que aconteceu no naufrágio de Paulo lá em Atos? Cara, em vez de obedecer, a turma estava tudo fazendo do seu jeito. E Paulo disse o quê? Ninguém vai morrer. Só obedecer. Mas o que o guarda e o pessoal da embarcação fez? Não, vamos fazer do nosso jeito. Começa a aliviar a carga. Mas de igual forma o vento veio, o naufrágio aconteceu, e Deus tinha um propósito com aquele naufrágio. Mas Deus não tem propósito com a desobediência, Ele tem propósito com aquilo que Ele estabelece que a gente faça. Quando nós obedecemos, a obediência ela traz direção aonde havia confusão. Ela constrói maturidade espiritual. O obediente, ele amadurece. Porque toda vez que você está obedecendo a Deus, você está desobedecendo o seu próprio coração. Isaías 55:8, os meus pensamentos não são os pensamentos de vós, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Toda vez que você, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, olha, estou seguindo o meu coração certinho, assim, eu sei que Deus está fazendo, não, esquece, você está se enganando. A Bíblia diz que o teu coração é enganoso. Se você estiver seguindo o teu coração, você pode ter certeza. A pergunta que você faz: quando eu sei que é a vontade de Deus ou quando é minha vontade? Fácil. Vontade de Deus, quando você não quer fazer aquilo que você precisa fazer. Sua vontade, quando você está doido para que aquilo aconteça, e aí você só fala: ah, Jesus, olha, obrigado pela tua vontade. E não necessariamente aquilo é vontade de Deus. Pastor, mas Deus não pode colocar no meu coração a vontade dEle, para que daí então o que eu estiver sentindo no meu coração seja uma direção plena de Deus? E eu digo para você, sim.
Só que para isso você tem que ter renunciado à tua própria vontade. E aí você tem a consciência de que você já fez isso. De que você abriu mão, entregou para Deus e disse: seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. E aí sim Deus vai colocar no teu coração aquilo que precisa ser feito. E mesmo assim eu vou dizer, você vai ter paz e alegria na obediência, mesmo sabendo que às vezes não era aquilo que você queria. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa não é. A nossa vontade nunca é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é. Por isso que obedecer vai trazer cura também em áreas que antes a ansiedade estava tomando conta. A obediência a Deus. O que o apóstolo Pedro e João fizeram quando a turma mandou eles pararem de pregar? O que eles disseram para os fariseus e lá, pessoal do Sinédrio? Compete a nós obedecer a Deus ou a vocês? É obedecer a Deus ou agradar homens? Qual que é o negócio? A obediência a Deus é o ponto-chave para a gente manter a paz. Por quê? Porque às vezes você vai estar obedecendo a Deus e tudo vai parecer contrário. E às vezes vão dizer até para você que você está fazendo a coisa errada. Quando Deus me chamou para ir para o Paraguai pastorear a igreja lá, teve um irmão da igreja, um presbítero da igreja lá em São Paulo, que ele disse para mim: eu não acho certo o que você está fazendo. Você está tomando uma decisão errada na sua vida. Mas eu tinha ciência de que Deus estava me levando para lá, com a minha família. Eu tinha essa convicção. Tinha paz. E ele dizia: não vai dar certo. Outros irmãos disseram da mesma forma: isso ali é antecipado, não é hora, não vai dar certo. E depois passa, por que eu sei que esses irmãos disseram isso? Porque passado um período nós voltamos para o Brasil e ficamos lá na nossa igreja de origem. E não foram poucos os irmãos que vieram pedir perdão, porque não tinham dito só para mim, teve gente que nem para mim disse, mas aí nas rodinhas de conversa depois falava. E aí depois chegou um momento que Deus tocou o coração da pessoa para ela vir pedir perdão, porque eles estavam vendo o que Deus estava fazendo, e aí contra aquilo que Deus está fazendo, fica difícil de você querer argumentar do ponto de vista humano. A obediência, ela produz segurança, porque quem anda em obediência está protegido. Estar protegido não é estar isento. Porque o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A proteção aqui é a promessa que Jesus fez: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mas isso não significa que a gente não passaria por lutas. A obediência é um remédio poderoso, e como todo remédio, às vezes é amargo no começo, mas cura profundamente ao longo do processo. Gente, obedecer é difícil, mas é bom. Obedecer nunca vai ser fácil, porque tem a ver com a gente mortificar a nossa carne para viver a vida do Espírito. Concluindo, manter a paz é um desafio contínuo e em muitos momentos será necessário desistir de ter razão para manter o coração no lugar certo. A paz exige maturidade, humildade e dependência diária de Cristo. E quando renunciamos ao orgulho, Deus abre portas para vivermos experiências que não teríamos se insistíssemos em vencer discussões. A paz não é a ausência de conflito, mas a presença de Jesus reinando sobre eles. A verdadeira paz, e aí essa parte já está aqui agora na projeção, a verdadeira paz não está em controlar tudo, mas em confiar plenamente naquele que controla todas as coisas. Quando o caos vier, e ele virá, lembre-se, a paz não é algo que o mundo oferece, a paz é alguém que habita dentro. Jesus é o príncipe da paz. Eu quero orar com você nessa manhã. Você que está com falta de paz no teu coração, pede para Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele vai te dar a paz que você precisa, com toda certeza.
Vamos ficar todos em pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã. O Senhor é a nossa paz. O Senhor dá a paz que o mundo não pode nos dar. A paz do mundo é passageira. A tua paz é constante. A tua paz nos mantém firmes diante do caos. A tua paz transcende o entendimento humano. Quantas pessoas dizem como que essa pessoa pode ter tanta paz diante do que ela está vivendo? Senhor, e a resposta que o mundo não recebeu ainda, não entende, é que nós temos paz porque nós esperamos por uma eternidade que, quando chegar, será perfeita em todas as coisas. O crente não tem paz por aquilo que ele tem. Ele sente, ele vive essa paz porque Jesus um dia transformou a sua vida. Senhor, obrigado, porque nós podemos sentir a paz que excede todo o entendimento. Obrigado porque essa paz, ela nos transforma, ela nos amadurece, ela nos ensina a depender mais do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.